E aí pessoal, este vídeo tem como finalidade explicar sobre o algoritmo Bellman-Ford. Ele foi realizado pelos alunos da Universidade Federal de Alagoas do curso de Ciência da Computação, eu, Roberto Bartolomeu e Evelyn Barros. Iremos iniciar com uma breve introdução, passando assim a falar um pouco sobre o algoritmo, sua complexidade e finalizar com um exemplo. Então, o algoritmo de Bellman-Ford foi criado por Richard Bellman e Lester Ford Jr., e é um dos primeiros algoritmos a empregar programação dinâmica. Ele é usado para calcular o caminho mais curto entre um nó de origem e todos os outros nós em um grafo. Ele não impõe nenhuma restrição sobre o sinal do peso das arestas, utilizando assim também pesos negativos. Sendo assim, dado um grafo com pesos nas arestas e sabendo qual vértice será a origem, podemos calcular o valor mínimo e o caminho necessário para chegar a qualquer outro nó. Richard Bellman foi um matemático aplicado, introduziu a programação dinâmica em 1953, foi criador da equação de Bellman, do algoritmo Bellman-Ford e entre outros trabalhos. Lester Ford Jr. foi especializado em problemas de fluxo de rede, trabalhou no teorema do fluxo máximo e corte mínimo. O algoritmo está dividido em 3 etapas: inicialização, relaxamento e verificação de ciclos negativos. A primeira, a inicialização, é responsável por padronizar as distâncias antes do início da resolução. O relaxamento fica responsável pelo cálculo do caminho mínimo, e a última etapa se responsabiliza em verificar se é possível ou não calcular o caminho mínimo, partindo do princípio que não se pode ter um ciclo negativo. A existência e cálculo do caminho mais curto são garantidos caso não haja a presença de ciclos negativos durante o caminho de origem até um nó V do grafo. Se há um ciclo negativo, em princípio, o problema não tem solução, pois o caminho pode passar ao longo dos ciclos infinitas vezes, obtendo caminhos cada vez menores. A inicialização é uma etapa simples, onde se padronizam os valores de distância mínima para cada nó. Iremos percorrer todos os vértices e iremos definir que a sua distância mínima no momento é infinito, enquanto na origem iremos colocar 0. A técnica de relaxamento consiste em verificar se pode ser encontrado o caminho mais curto para V do que aquele encontrado até o momento, passando pelo vértice U. Ou seja, verificamos se o caminho passando pelo vértice U é menor do que a distância anteriormente calculada. Depois de executado a técnica do relaxamento, precisamos verificar se o grafo não contém um ciclo negativo. Para verificar se o grafo não contém um ciclo negativo, executaremos a técnica do relaxamento mais uma vez e, se conseguirmos minimizar a distância mínima para qualquer nó, provaremos que existe um ciclo negativo. Observe o exemplo a seguir. Olá a todos e todas, sou Evelyn Barros Bernardo, aluna do curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Agora eu vou apresentar um exemplo de utilização do algoritmo de Bellman-Ford. Esse exemplo foi retirado de uma apresentação do aluno Gabriel Ramalho de Albuquerque, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse primeiro exemplo, nessa primeira imagem do nosso exemplo, nós temos um grafo com 5 vértices, sendo elas A, B, C, D e E. E nela temos o custo de um grafo para o outro. E como nós vimos anteriormente, o que o algoritmo Bellman-Ford faz? Ele calcula o menor caminho, né, entre os vértices. Geralmente da origem para qualquer outro vértice do grafo, né? Então, o primeiro passo, que é o da inicialização, como nós vimos anteriormente, é o que seria o nosso primeiro custo, né? Vai ser o de A, que A para A o custo vai ser 0, porque ele não se movimenta. E todos os outros vértices, o nosso custo ele vai para o infinito, porque ainda não calculamos, né?
Aí no passo 2, temos aí a distância entre A e B. Entre A e B, o nosso custo vai ser, a soma dos custos, né, vai ser 6. Então, colocamos aí o 6 ao lado do vértice B. Depois, vamos calcular o custo de A para E. Então, o nosso custo de A para E vai ser 2. Por quê? Porque A para B é 6 e de B para E vai ser menos 4. Então, 6 menos 4 vai ser igual a 2. Uma diferença do algoritmo de Bellman-Ford para, por exemplo, para outros tipos de algoritmo de menor caminho é que ele aceita custos negativos. No próximo passo, vamos de A para C. A para C vai ser 7, né? Porque ele percorre o único caminho. E depois A para D. A para D vai ser 4, porque A para C vai ser 7. E C para D vai ser menos 3. Então, 7 menos 3 vai ser igual a 4. E agora, no próximo exemplo, vamos voltar para B, né? Que já ia fazendo um outro caminho, que seria partindo de D. Como D é 4 e o caminho de D para B é menos 2, então B vai mudar e em vez de 6 agora vai ser 2. Então, nós podemos verificar que fazendo o caminho ACDB, ele seria menos custoso do que fazer A diretamente para B. E depois vamos para E, novamente. Então, como B agora é 2 e de B para E é menos 4, então 2 menos 4 vai ser menos 2, então E vai ter o valor de menos 2. Então, a nossa conclusão fica a seguinte aí, de acordo com a tabela. O vértice a distância dele para A, né, que é ele mesmo, vai ser 0. A distância de A para B vai ser 2. A distância de A para C será 7. A distância de A para D será 4. E a distância de A para E será menos 2. E agora nós vamos ver sobre a complexidade desse algoritmo, né? A complexidade da inicialização vai ser V, onde V é o número de vértices encontradas no nosso grafo. A complexidade do relaxamento vai ser A, onde A é a checagem de ciclos negativos, vezes V menos 1, que é a quantidade de vértices menos 1. E a checagem de ciclos negativos vai ser A, que é a quantidade de vezes que esses números negativos serão checados. Então, o nosso total será O de A vezes V. Então, como conclusão para o nosso trabalho sobre o algoritmo de Bellman-Ford, chegamos à seguinte conclusão. Ele possui algumas vantagens, né, como ele permite arestas com peso negativo, uma simples implementação, e como desvantagem, ele utiliza um maior tempo de execução em comparação com outros algoritmos, e ele tem um alto custo em relação aos casos onde o algoritmo guloso retorna uma solução ótima.